Bom dia, irmãos, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma semana se inicia. Agradeçamos a Deus pelo descanso do final de semana e por essa semana que começa, pelo dom da vida, por nossas famílias, por nosso trabalho. Coloquemos este dia, esta semana, sob a proteção do Senhor. Entreguemos a Ele e confiemos. Antes de qualquer decisão, meu irmão, invoque a presença e a direção do Senhor. Que Ele venha conduzir tudo em nossa vida. Ele sabe tudo o que precisamos e quer nos conceder o necessário, jorrando bênçãos em sua vida. Basta a Ele confiar e esperar. A Ele toda honra, glória e louvor para sempre. Amém. Hoje, 3 de agosto, celebramos Santa Lídia. Lídia foi inscrita no livro dos santos pelo cardeal César Barônio em 1607. Era natural de Tiatira, na Ásia. Santa Lídia era prosélita, ou seja, de origem pagã, e tinha se convertido ao judaísmo. Ela já vinha em uma caminhada de busca da verdade. Abandonou as crenças politeístas gregas e abraçou o monoteísmo pregado pelo judaísmo. Porém, um certo dia, ao ouvir Paulo, reconheceu prontamente a verdade e abraçou-a. Em seguida, tornou-se evangelizadora, anunciando a boa nova para sua família. Todos foram batizados e ajudando Paulo e seus companheiros na missão. Sua casa tornou-se a primeira igreja da Europa. Lídia era uma mulher rica, influente, líder e empreendedora, comerciante de púrpura, mas, dócil à graça recebida, colocou os interesses do espírito acima dos econômicos, abandonando o comércio para recolher-se com outras mulheres na proceuga, ou seja, em um lugar de oração. Foi a primeira mulher a se fazer cristã na Europa e uma das primeiras santas a ser venerada dentro da fé católica. Os sinais de sua santidade são evidentes na sua pronta resposta à graça. Santa Lídia, rogai por nós. E agora abram sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à noite, estava ali, sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem é uma sequência do Evangelho de ontem. Após o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, Jesus manda seus discípulos embarcarem e o esperar do outro lado da margem, dizendo ir logo em seguida. Mas Jesus, após aquele milagre tão grande, queria ficar só para orar e subiu ao monte. Ele, Jesus, sentia a necessidade de estar com o Pai, de orar ao Pai. Se Jesus tinha essa necessidade, e nós, meus irmãos? Terminado sua oração, foi ao encontro dos discípulos. Porém, o barco estava distante e Jesus vai até eles caminhando sobre as águas. É uma manifestação profunda de Jesus como Senhor. Ele domina os elementos, mar e vento, infunde a paz e confiança com a sua presença, com a sua palavra. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E com o contato de sua mão, Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. Meus irmãos, imaginem o barco em alto mar, as ondas e o vento agitando o barco. Era noite. Eles já estavam amedrontados e de repente aparece um vulto andando sobre as águas. Eles têm mais medo ainda. Entram em pânico. É um fantasma, disseram. Na hora do medo não conseguimos ver, perceber. E então soltaram gritos de terror. Quantas vezes em nossas vidas, meus irmãos, nos deixamos ser tomados pelo medo, pelo desespero, pelo pânico. Tantas situações em nossas vidas nos levam ao medo. E então Jesus os tranquiliza, dizendo: sou eu, não tenhais medo. Meus irmãos, essa mesma frase Jesus diz hoje para mim e para você. Sou eu, não tenhais medo. Não tenhais medo diante da doença, do desemprego, das dores, do sofrimento, das tristezas. Não tenhais medo. Sou eu estou contigo, não estás só. Venham até mim, confiem, esperem em mim. E Jesus estende a sua mão, meu irmão, e nos segura, e nos levanta, e nos tira do fundo do poço, e sara todas as nossas feridas. Jesus disse: vem. E Pedro, reconhecendo Jesus, foi, com audácia, confiante, mas logo sente medo, falha e é salvo por Jesus. Pedro não teve medo porque afundou, ele afundou porque teve medo. Meus irmãos, diante de Jesus, não podemos nos deixar levar pelo medo. Ele é Deus, é o nosso porto seguro, o nosso refúgio. Nele podemos confiar sempre.
Esse evangelho nos convida a fazer uma experiência total e profunda com Jesus. Ele está ao seu lado, ao meu lado. E diante de qualquer situação, se entregue, confie. Faça essa experiência de fé com Jesus. Ele te ama, ele cuida de você. E quando você o chama e se entrega e confia, ele, como fez a Pedro, vai estender sua mão e te acolher e te receber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos sempre, meu irmão, ficai comigo, Senhor. Um santo e abençoado dia para você, meu irmão. Que Deus o abençoe.